Boa noite, gente, graça e paz. Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Tá tudo bem com você? Que bom nós estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu vou deixar a oferta para o final hoje, porque eu quero ir direto para a palavra. Hoje à tarde Deus me deu uma palavra, depois de um dia muito intenso, e eu sei que essa palavra vai de alguma forma abençoar a sua vida. Abra sua Bíblia, você que eu trouxe, sem perca de tempo. Eu quero ler um texto com vocês, Êxodo capítulo 13, o versículo 21 até o versículo 22, são 2 versículos. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta, o seu bloco de anotação. Eu tenho algumas coisas para compartilhar e eu creio que Deus vai falar com você. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Diga graças a Deus. Vamos juntos ministrar comigo então, Mateus? Aumenta um pouquinho o teclado aqui pra gente. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui nesse lugar, nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor nos trouxe aqui, há uma palavra, Senhor, do Seu coração para nós nessa noite. Aquece o nosso coração com Teu fogo, com a Tua glória, com a Tua presença, Pai, Espírito Santo de Deus. Nós desejamos mais de Ti, desejamos ouvir a Tua voz. A nossa vida depende disso, a nossa casa depende disso, da Tua orientação, da Tua direção, Senhor. Sem a Tua presença nós não conseguimos, sem o Teu Espírito não somos capazes, Senhor. Não é sobre o nosso dinheiro, não é sobre a nossa influência, não é sobre o que nós podemos, Senhor, mas é sobre o que o Senhor pode, é sobre a Tua presença, é sobre o que o Senhor tem para nós, é sobre propósito, ó Pai. Fala conosco e ministra cada coração que chegou aqui nessa noite, no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. A palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é o que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, e eu queria que você desse toda a atenção nessa palavra. Esse texto vai falar um pouquinho sobre um povo, sobre uma caminhada do povo de Israel, do Egito até a entrada da promessa. A Bíblia vai dizer que eles fizeram uma jornada de 40 anos, uma jornada de 40 anos, e o texto no qual nós lemos vai dizer que o Senhor ia adiante deles, ou seja, o Senhor estava na frente deles. Para quê? Para guiá-los, para dar direção. 3 coisas nesse texto vai mostrar que o povo tinha: proteção, direção, propósito. Era isso que eles tinham. E esse texto aqui vai dizer que Deus nunca chama alguém para uma jornada sem garantir a direção. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite é sobre a importância de você caminhar debaixo de direção. Direção, onde muitas pessoas estão procurando provisão, mas eu descobri uma coisa, que o segredo não está na provisão, o segredo está na direção. Porque quando você caminha debaixo de direção, vai ter provisão. E às vezes a ausência de provisão, na realidade não é o dinheiro que você precisa, é reencontrar a direção, é reencontrar o propósito de Deus. Na realidade a palavra provisão, ela está falando que quando eu encontro o meu propósito, a provisão ela vai vir, amém? Quando eu estou no centro da vontade de Deus, é onde a bênção me alcança. Não é um lugar onde eu vou ficar correndo atrás da bênção, muito pelo contrário, é onde há um lugar do favor, há um lugar onde as coisas cooperam, há um lugar onde você se posiciona e o cuidado de Deus vai estar por você. Existe um lugar onde você
você se posiciona, onde você é guiado, onde você está com seus olhos em Deus, e aí Deus vai trabalhando ao seu favor. Quem está comigo até aqui, diga comigo amém. A nuvem, ela, nesse texto aqui, não era só uma cobertura apenas que ficava sobre o povo. Nós lemos aqui na leitura, preste atenção, um deserto, Deus liberta eles do Egito. Agora eles têm que fazer uma caminhada durante 40 anos. Deus vai na frente deles, diga aleluia. Deus está na sua frente. A certeza que eu tenho que eu vou chegar no lugar da promessa é porque Ele está na frente. Quando Deus está na frente, Ele já sabe o próximo passo. É o Deus que se antecipa, é um Deus que não é pego de surpresa. Você pode ser pego de surpresa em algumas circunstâncias, algumas situações, mas o Deus que nós servimos não é pego de surpresa. Ele está indo na sua frente. Você não está aqui não, eu queria que você recebesse a palavra. Deus está na sua frente, controlando o seu futuro, controlando o seu amanhã. Aleluia. Então, quando Ele está na frente, Ele garante não só a jornada, não só a direção, mas Ele também garante a provisão. O povo de Israel, quando eles estavam no deserto, irmão, não se tratava apenas sobre aonde eles queriam estar, mas é sobre estar aonde Deus está. Olhe para cá. Não se trata só sobre o que você quer. Olhe para mim, olhe para mim. Não se trata só sobre o que você quer. Não se trata só de aonde você quer chegar. É sobre com quem você vai chegar. Faz toda a diferença. E o texto fala que Deus ia na frente. Para quê? Para guiar. Amém. A nuvem não era só uma cobertura. A nuvem era o GPS do povo no deserto. A nuvem guiava. A prova que Deus estava, que coisa linda, a nuvem é a prova que Deus estava cuidando deles no deserto. Sabe, deixa eu falar, Deus está cuidando de você mesmo nos teus desertos. A presença de Deus era visível, a fidelidade dele era palpável. A provisão sempre vai seguir a presença. Eu não busco a presença por causa da provisão, mas quando eu busco a presença, sempre a presença vai trazer provisão para a sua vida. A nuvem no deserto, a primeira coisa, essa presença, essa nuvem era símbolo da presença de Deus. Você imagina, durante o dia havia uma nuvem sobre eles. Olha o cuidado de Deus sobre a tua vida. Olha o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Durante o dia, no deserto tem muito sol, temperatura muito alta. Então tinha uma nuvem protegendo eles. Durante a noite é muito frio, então tinha uma coluna. Eles viam uma coluna de fogo sobre eles. Então a nuvem era a direção de Deus. Quando essa nuvem se movia, eles precisavam também se mover, eles precisavam guiar. A nuvem não era apenas um sinal natural, mas a nuvem era um sinal sobrenatural. Enquanto o povo não sabia o que fazer, não sabia para onde caminhar, eles olhavam pela nuvem, porque através da nuvem, através da presença, Deus faz um caminho. Eu vou repetir, através da presença, quando você não sabe qual é o caminho, quando você diz e agora, mas você olha para a nuvem vai direcionar um caminho para você. A nuvem mostrava que não é só sobre saber o destino, mas é sobre confiar no Deus que sabe todo o caminho. O povo, ele não seguia um mapa. O povo confiava na direção. O povo seguia, não era um mapa, o povo seguia a presença. Eu anotei aqui: quem segue a nuvem não se perde no deserto. Você pode repetir comigo? Quem segue a nuvem não se perde no deserto. Bispo, eu não entendi o que significa que quando nós tomamos decisões sem consultar a direção de Deus, nós saímos debaixo do favor. Nós saímos, irmão, nós perdemos a direção. A coisa mais importante na vida de um homem e na vida de uma mulher é caminhar na direção de Deus, é estar debaixo do favor de Deus para a sua vida.
Então é um perigo tomar decisão sem consultar a Deus. Nós corremos o risco de caminhar para longe da provisão, e você precisa analisar a sua vida, porque de repente a ausência de provisão pode ser um sinal de Deus que você está de longe, você está distante da nuvem do Senhor há muito tempo. Porque às vezes uma pessoa correndo atrás de provisão, ela quer resolver do seu jeito, então ela vai procurar em lugares e ela acaba abandonando a coisa mais importante. Provisão é bênção, todos nós precisamos, mas deixa eu falar, a provisão é uma bênção quando você está debaixo da nuvem. Não vale a pena, amado, você tem promessa sem a presença. Não vale a pena você ter promessa, você ter milagre, se você não tem mais a presença. Quem está comigo aqui? Então a nuvem fala de direção de Deus, mas a nuvem também fala da proteção de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 105, versículo 39. Salmo 105, versículo 39 diz assim: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. Olha só que coisa linda, durante o dia a nuvem fazia uma sombra. O que significa isso? Deus protegendo do sol, Deus protegendo da noite. Irmão, mesmo no deserto, Deus está cuidando de você. Você consegue falar isso para alguém? Mesmo nos piores desertos, Deus está cuidando de você. A nuvem te cobre do calor, o fogo te aquece do frio. Deus é o socorro presente no dia das piores tribulações. Aleluia. Eu anotei aqui: Deus não apenas te guia, Deus, Ele também te guarda. Deus, Ele nos guia. Você tem a certeza disso? Que Deus está te guiando, que Ele está indo na frente. Mas Ele não está dizendo só, me siga. Ele também está te protegendo. Diga comigo: eu tenho direção e eu tenho proteção. Ele não nos leva para o deserto para nos abandonar. Eu não sei se você já passou momentos muito difíceis que você diz: estou num deserto. Que você diz assim: parece que até a provisão. Ei, deixa eu falar, no deserto vai ter cuidado até dos detalhes de Deus na sua vida. Ele não te leva para lá para abandonar, mas Ele te leva para te proteger e revelar para você que Ele é suficiente. Às vezes o deserto é necessário porque a gente estava colocando as nossas forças em muitas coisas, em pessoas, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Mas às vezes quando a gente passa num deserto, é só nós e Ele. É o momento de você ficar a sós com Ele, e você entende que Ele é suficiente, que somente Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por você. Posso ouvir um amém? A terceira coisa ainda sobre a nuvem não apenas dirigia, mas essa nuvem, ela testa a nossa obediência. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 9, o versículo 17. Números capítulo 9, o versículo 17 vai dizer: e quando a nuvem se levantava e sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiram, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam as suas tendas, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor, acampavam, e quando a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. Olhe para cá. Então, se a nuvem parava, todo o povo parava. Mas de repente, se a nuvem começava a se movimentar, eles tinham que desmontar todo o acampamento, tinham que desmontar as tendas, tinham que se organizar novamente, as tribos, o povo todo, e diz: vamos seguir a nuvem. Porque a nuvem, irmão, entenda, não era Moisés que guiava o povo. O que guiava o povo era a nuvem. Moisés, como líder, ele só tinha a função de apontar para a nuvem. A nuvem se moveu, precisamos nos mover. Bispo, eu não entendi. Esse povo, eles precisavam estar na direção certa. Os olhos deles precisavam estar na nuvem. Se a nuvem se movesse e eles ficassem confortavelmente no deserto, eles não só perderiam direção, como eles também perderiam o cuidado de Deus. Então aqui, eles tinham que obedecer. Quando a nuvem se erguia, eles precisavam obedecer.
A nuvem parava por um dia, a nuvem parava uma semana, até mesmo a nuvem podia estar parada durante um ano. O povo tinha que obedecer. Sabe, nós temos dificuldade nesses dias. Eu tenho visto as pessoas com dificuldade de obedecer a Deus. Nós queremos provisão de Deus, mas não queremos obedecer ao Deus da provisão. Sabe, nós precisamos voltar a esse lugar de obediência. A direção de Deus exige paciência, dependência e obediência. Vamos lá? A direção de Deus requer o quê? Paciência, dependência e obediência. Mais uma vez, paciência, dependência e obediência. Eu poderia pregar só sobre essas três coisas. Será que realmente nós estamos dependendo de Deus? Às vezes existem momentos na nossa vida que nós queremos nos mover tanto, queremos fazer tanto, enquanto Deus está dizendo: eu só quero que você descanse e confie na minha provisão e que eu sou o Deus que cuido da tua vida. Porque às vezes a nossa impaciência demonstra impaciência, desconfiança, independência e muitas vezes desobediência. Então nós precisamos obedecer. Eu anotei uma frase que o Espírito Santo falou: obediência sem explicação é a mais profunda forma de fé. Obediência sem explicação é a mais profunda forma de fé. Obedecer quando você não consegue explicar, porque às vezes o que Deus vai te pedir, às vezes a direção que Deus vai nos dar, não tem lógica, mas você precisa nesse momento obedecer, porque Deus não tem que te explicar nada. Se Deus precisa explicar muita coisa para você, é que ainda você não confia totalmente na direção dele. Então, quando nós entramos nesse lugar de dependência, entendemos isso, que a nuvem, ela está ali para testar também a nossa obediência. A nuvem é um tipo de Cristo. A nuvem é a figura hoje nós não vimos uma nuvem física, como aquele povo via no Antigo Testamento, literalmente a nuvem. Bispo, e como é que eu vejo a nuvem hoje? A nuvem hoje é o Espírito Santo dentro de você. Ele, você precisa olhar para Ele, é Cristo dentro de nós. Nós somos guiados, a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 2 diz assim: todos passaram pelo mar e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo está dizendo aqui, a igreja de Corinto, ele está revelando que a nuvem era um batismo, era uma imersão na presença. Aleluia! Então, assim como a nuvem guiava aquele povo no Antigo Testamento, hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos ouvir a Ele, precisamos ver o que o Espírito está movendo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos conduzir o Espírito aos lugares que nós queremos ir, e é o contrário. É Ele que deve conduzir a gente. Não é você: ah não, mas Ele habita dentro de mim, então eu carrego Ele, e eu carrego Ele para onde eu quero ir, eu vou e eu carrego Ele. Não, É Ele que comanda, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele domina. Alguém pode dizer amém por isso? Jesus prometeu que o Espírito Santo, Ele viveria para nos conduzir. João capítulo 16, anote o versículo 13. Hoje a nuvem se move dentro de nós. Coloca a mão no teu peito e diga assim: hoje a nuvem se move dentro de mim. Essa nuvem que te guia, essa nuvem que te protege, essa nuvem que te orienta. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Agora nós precisamos entender que faz toda a diferença. O deserto com a nuvem é uma escola, mas sem a nuvem o deserto é uma prisão. Eu vou repetir: o deserto com a nuvem é uma escola, mas sem a presença, sem o Espírito, ela é uma prisão. O deserto não é o lugar do fim, mas o deserto ele é um lugar preparatório. O nosso problema é que nós desprezamos o tempo do deserto. Nós não... Parece ser estranho que eu vou falar, nós precisamos aproveitar o tempo do deserto. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem para você, existe um peso de glória nessa promessa. E o deserto é o que vai dar fundamento, vai dar suporte para você sustentar o peso da profecia e da promessa que vai se cumprir na sua vida.
Então, se eu desprezo o deserto, eu desprezo os fundamentos que vão me dar suporte, maturidade, fidelidade para sustentar o que Deus vai entregar, porque o que Deus vai colocar na nossa mão, irmão, o Espírito Santo está falando muito comigo. Prepara, sabe o que é que o Senhor falou hoje comigo? Filho, fala para a igreja, eu vou falar hoje aqui. Ele diz assim: eu não vou só abençoar algumas pessoas, eu vou mudar a história da vida financeira. Tem gente que vai mudar o nível da sua história, irmão. Você está sendo, fala para alguém: Deus vai mudar a nossa história financeira também. Você não está crendo nisso, não? Sabe o que é mudar o nível? Mudar totalmente o nível. Quem acredita que Deus pode mudar o nível? Tem uma mudança radical. Aleluia. Então, mas esse lugar de preparação é muito importante. A nuvem, sem a nuvem, anote isso, sem a nuvem o deserto vira desespero. Sabe por que tem muita gente que está desesperado? Porque não está dando importância ao guiar do Espírito Santo que está dentro da sua vida. Sabe, a gente tem tanto ministério na igreja, e esses dias eu estava no avião, indo ministrar em São Paulo, o Espírito Santo falava assim: filho, muitas pessoas precisam descobrir o ministério da minha presença. A gente hoje vem terça-feira, vamos para a igreja, tem culto super terça. Domingo, vamos lá, eu tenho o meu ministério. E a gente vai para a igreja, a gente vai para a escala. E ele está dizendo: isso tudo é maravilhoso, mas quando é que você vem para a minha presença? Quando é que você vem para a minha presença? Ei, quando é que você vai caminhar para mais perto do meu coração? Quando é que você vai reabastecer as tuas forças? A direção da nuvem transforma um lugar de dor em um lugar de revelação. Aleluia. Não é o ambiente que define o propósito, é a presença que habita nele. Nós precisamos valorizar mais a presença. O seu problema não é a falta de provisão, de repente é estar mais perto naquele que é o dono do ouro, o dono da prata, aquele que quer que ele seja único na sua vida. Sabe o que eu acho lindo? Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. As tuas vestes não se envelheceram sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Irmão, olha o nível de cuidado de Deus. Olha para cá, sabe o que acontecia durante os 40 anos? Eles só estavam caminhando. Eles tinham tanto cuidado, pastor Everton, que ele já estava acostumado com o cuidado de Deus, mas já tinha milagre que acontecia todo dia que eles já nem agradeciam mais. Por exemplo, os sapatos cresciam, o pé crescia das crianças, porque criança nunca vi trocar tanta roupa e tanto sapato. Eu sei o que eu estou falando. A gente compra uma leva de roupa, aí a Bíblia já diz: amor, tem que comprar roupa para as crianças, mas eu não terminei nem de pagar ainda aquelas. Não, mas já cresceu, olha lá, tua filha está com a calça na canela. Eu disse: sangue do cordeiro, cresce muito rápido. Só que no deserto, olha o cuidado de Deus. Onde havia presença, onde era guiado com o Espírito Santo, o sapato crescia no pé das crianças. As roupas não se envelheciam. Sabe aquela roupa com cheirinho de novo que você gosta de usar? Aleluia, sabe? Aquele sapato com cheirinho de novo que você gosta de usar. Então eles tinham sempre esse detalhe. Deus não apenas deu maná, Deus não apenas deu a água, mas Deus, eu anotei aqui, preservou o que eles já tinham. Ei, deixa eu falar, Deus vai trazer provisão nesse teu deserto. Deus vai trazer coisas novas, Deus vai trazer o que está faltando, mas Ele manda dizer: eu também vou permanecer, vou preservar o que você já tem. Você está dizendo: eu acho que eu vou perder algumas coisas por causa desse deserto. Eu libero uma palavra: você não vai perder, vai ter milagre até nos detalhes. Aleluia. O milagre está também naquilo que o Senhor mantém na nossa vida. Milagre não é só quando você recebe algo novo. Você precisa agradecer pelo milagre que acontece todo dia, que é Deus manter o que você já tem. É Deus cuidar daquilo que você já tem. Enquanto você caminha na direção ao propósito, Deus cuida do que sustenta os seus passos. Quem acredita que Deus está cuidando de tudo? A nuvem ainda se move. Deus se move, Deus não está parado, Deus está em movimento.
A minha oração tem sido: Senhor, me deixa entender o teu movimento, o movimento do Espírito para a igreja, para a minha vida, para os meus filhos. Deus, me deixa entender o movimento do Espírito no Brasil. Senhor, não nos deixa ficar cego. Hoje tem uma nuvem, e a nuvem é o Espírito Santo. Alguém repita comigo: a nuvem é o Espírito Santo. Ela continua nos guiando, ela continua nos corrigindo. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa corrigir a rota, recalcular. Sabe quando o GPS está... Sabe qual é o nosso problema? A gente está confiante demais que a gente sabe. Sabe aquele motorista que está confiando demais? Tranquilo, meu amor, eu sei onde é que eu estou indo. Ela disse: não parece que você já passou por aqui umas 5 vezes. Está perdido, mas é orgulhoso de parar, de pedir ajuda, dizer: eu estou perdido, eu preciso voltar, eu preciso recalcular. Não é só sobre a provisão, mas é sobre propósito, é sobre a presença, é sobre o Espírito, é sobre a obediência, é sobre renunciar às minhas vontades dos lugares onde eu gostaria de estar, para permanecer debaixo dessa presença e dessa glória. Ele continua nos guiando, protegendo, sustentando. Isaías capítulo 30, versículo 21: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, e andai por ele. Ei, eu quero falar para alguém essa palavra. Quem sabe você está sem direção. Ei, escute a voz que fala com você, testificando: esse é o caminho. Você está na dúvida? A voz, se aproxime. Não tome decisões sem você ouvir a voz que está dizendo: este é o caminho. Nem sempre a provisão está nos melhores lugares, nem sempre o sucesso está nos melhores lugares, porque não adianta ser a melhor empresa e você achar: é nessa empresa que eu vou prosperar. Não, é a vontade de Deus para a tua vida. Se a nuvem estiver apontando para lá, ok, mas às vezes a nuvem não está no que é melhor aparentemente. A nuvem às vezes vai para algo simples, porque lá no algo simples Deus vai fazer você crescer, porque justamente é simples, e Ele quer te colocar lá para... Sei que Deus está falando com alguém aqui. Só que nós temos a tendência a olhar com os nossos olhos. Então nós vamos para lugares baseado naquilo que os nossos olhos estão vendo, e não por uma direção do Espírito Santo. A nuvem ainda se move. Se você seguir a nuvem, nunca faltará provisão, porque a nuvem é a própria presença. Diga comigo assim: Deus guia antes de prover. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque Deus falou assim: ó, eu vou trazer um nível de provisão muito grande para o meu povo, mas eles precisam valorizar a minha presença, obedecer às minhas instruções e entender que eu sou maior do que a provisão que vou colocar na mão deles nos próximos dias. Êxodo capítulo 13, o versículo 21, Deus envia. Tem também outro texto, acho que eu vou ficar com Gênesis 22, 14. Lembra quando Deus fala com Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai na região dos montes Moriá, entrega ele para mim. Entrega o teu filho. Eu quero essa entrega, irmão. Deixa eu falar, Deus ia trazer uma provisão. Lá na frente nós vemos, lá em cima do monte, Deus trouxe uma provisão que parecia ser impossível. Deus trouxe uma provisão que Abraão ainda não tinha visto. Deus revela uma provisão que ele ainda não conseguia ver. Só que qual é o problema? É que muitos querem a provisão antes de obedecer à direção. Mas o céu, ele só investe, aleluia, em quem caminha pela fé. A Bíblia fala em Hebreus que Abraão, ele subiu aquele monte pela fé. Então ele obedeceu, ele pega o filho e ele vai subir aquele monte. Ele está obedecendo, ele vai renunciar à própria vontade, ele vai renunciar, irmão, ele vai obedecer até contra a lógica. Não é lógico eu ter que levar meu filho para matar. Então às vezes Deus só quer que você esteja totalmente entregue a Ele, que você inclusive esteja disposto a renunciar e a entregar o que for, por amor e obediência a Ele. Ele não, irmão, sempre vai, antes de uma grande provisão chegar na tua mão,
anote o que eu vou falar, vou repetir, tranquilo. Antes de uma grande provisão chegar na tua mão, Deus sempre vai fazer o teste da entrega, para ver se você está mais preso naquilo que você quer ou na obediência dele. Então fique atento. Fique atento, porque às vezes perdemos grandes níveis de provisão, porque o nosso coração, nesse tempo todo, falou que era Deus, mas agora no teste final, nós perdemos na reta final, porque não mostramos se somos capazes de entregar o que Deus pediu para a gente entregar. Quem está entendendo aqui? Abraão, ele sobe com o filho, a promessa, o teu filho único, mas ele já tinha Ismael, mas aquilo lá era o filho da promessa, e Deus disse: me dá aquilo que eu te entreguei, me dá, porque tem gente que está muito preso, seu coração está muito no teu Isaac. Ei, não se esqueça que esse Isaac aí que você está amando e abraçando, lembra quando você pediu Isaac? Lembra quando você não tinha aí e o Senhor abriu a porta para você? Lembra quando você orava por um emprego e foi Deus que te colocou lá, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que te conectou com as pessoas? Por que agora você está querendo falar que foi você, que foi as tuas conexões? Está esquecendo que foi Ele? Está esquecendo que Ele é o Deus que abre a porta, Ele é o Deus que faz e fecha a porta, Ele é o Deus que traz a provisão, Ele é Deus que muda pessoas, Ele moveu pessoas para te abençoar, Ele te colocou lá porque, irmão, eu sinto Deus aqui nessa palavra, eu sei que Deus está nos preparando para algo, mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então, quando Abraão ele vai obedecer, ele pega o filho, e o que eu acho lindo é porque Isaac, ele já era um meninão. Quando ele pergunta: ô pai, tudo bem, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas onde está? Onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Irmão, ele prepara tudo. O menino podia sair correndo, mas não foi só Abraão que foi obediente. Ei, oferta tem que ser preparada. Prepara o altar, coloca o menino, amarra o filho no altar. Quantos têm filhos aqui? Nosso filho precisa ser amarrado no altar, para nunca mais sair do altar, sair da presença. A Bíblia fala que quando ele pega o cutelo, obediência até a última, sem entender. É isso mesmo, Senhor? Parece ser loucura, mas eu vou te obedecer. Quando ele vai sacrificar, o anjo vem primeiro e diz: filho. Quando ele olha para trás, o que tem? A provisão já estava preparada, amarrada. Ei, irmão, você não está vendo, mas o fato de você não estar vendo não significa que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo. Na realidade, Deus já até preparou para nós a provisão. Você consegue falar para alguém: Deus já preparou para nós, Deus já preparou para você a provisão? Eu queria que tivesse alguém aqui para agradecer já a Deus. Você vai ver nos próximos dias. Ei, quando que eu vejo? Tem uma direção. Qual foi? Olha para mim. Qual foi a direção? Abraão, região dos Montes Moriá. Ei, antes de pensar em provisão, pensa em direção. Aí depois da direção é obediência à direção. Tem gente que demora aqui: Deus já falou, mas eu não vou fazer, vou servir, não vou entregar, não vou ofertar, não vou abençoar aquele irmão, não vou. Aí ele até tem uma direção. A gente pergunta: quem tem uma palavra da parte de Deus? Eu tenho uma palavra da parte de Deus. E o que você fez com a palavra que você recebeu da parte de Deus? Nada. Será que nós somos desobedientes à palavra que recebemos e colocamos na conta de Deus a ausência dos resultados, que na realidade a ausência dos resultados é a ausência da nossa obediência? Queremos que Deus nos mova baseado na nossa desobediência ainda, porque se Deus, tu és Deus, então tu tem que provar para mim, tu tem que me explicar. Irmão, Ele é Deus, Ele não tem que explicar nada para nós. Nós que precisamos mostrar para Ele a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência. E eu tenho que fazer o que Deus mandou Ele fazer. Vocês não estão aí não. A provisão, ela é ativada quando os pés obedecem à voz de Deus. Irmão, quando eu fico imaginando Abraão começando a obedecer, e o cordeiro, Deus já preparou. Enquanto ele estava subindo, a provisão Deus já estava colocando lá. A sua obediência move o favor de Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus nos princípios. Obedeça a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Às vezes são coisas simples que estão nos impedindo de viver um nível maior de provisão.
faça um propósito com Deus, uma aliança com Deus. E não é só nessa área financeira, eu estou falando nessa área, porque tem muita gente aqui que vem orar por milagres nessa área também. Mas é em várias áreas, é no chamado, é no ministério, é na casa, é na família. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para a gente orar. O lugar da nuvem é o lugar do maná. Você quer descobrir, irmão, está ali. As pessoas têm dificuldade, elas dizem assim: eu não posso buscar mais a presença porque eu estou na correria, trabalhando, fazendo tanta coisa. Às vezes a gente está cansado e não está vendo resultado, sendo que tempo na presença pode acelerar provisões que na tua força você nunca alcançaria. Sabe o que eu digo para você? Na presença é uma noite, é uma conexão, é uma pessoa, é um e-mail, é um contrato. Só Deus pode fazer na tua vida aquilo que na tua força você não poderia fazer a vida toda, que você não teria capacidade. Nós não teríamos capacidade. Então eu preciso caminhar com fé, eu preciso caminhar com expectativa, eu preciso caminhar olhando para a nuvem, eu preciso me relacionar com essa presença. Espírito Santo, o que você quer para o dia de hoje? Espírito Santo, é para mim comprar? Espírito Santo, é para mim vender? Espírito Santo, é para mim ir, é para mim não ir? Espírito Santo, não me deixa eu fazer nada sem a tua vontade. Lembra o que Moisés fala: Senhor, não me deixa aí se tu não fores comigo. Ele diz: vou te prosperar, vou te abençoar, vou te dar vitória com os teus inimigos. Só tem uma coisa, só eu não vou. O que Moisés diz? Senhor, não me deixa aí se tu não for, eu não quero. Eu tenho dito: Senhor, eu não quero ter tudo o que o Senhor prometeu e perder no final o que é mais importante, que é a tua presença. Senhor, irmão, essa oração todo mundo devia fazer. Senhor, se aquilo que eu quero vai me fazer perder a tua presença, não me deixa ter. Senhor, se aquilo que eu quero vai me fazer perder a tua glória, não me deixa ter. Mas Senhor, me capacita para ter aquilo, Senhor, que tu tens colocado no meu coração, que eu possa ter maturidade, obediência, que eu possa ter um coração. Senhor, me leva para o caminho. Por isso que o deserto é a escola, por isso que o deserto é que nos prepara para que a gente não venha a ser roubado daquilo que... E a gente vai passar por uns testes no meio dessa escola, ok? Quem está comigo, irmão, diga amém. Acorda quem está do seu lado, diga: Deus está falando com você. Olha para mim aqui. O texto vai dizer, Números 9, 17 ao 23 e Êxodo 16. Vamos ler Êxodo, vamos lá rapidinho, gente. Êxodo capítulo 16. Glória a Deus. É só para acordar alguém, aleluia. Êxodo 16, 4. Deus está falando com você, irmão? Amém. Êxodo 16, 4 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu. Quando a gente está no nosso deserto, acontecem umas coisas diferentes. Irmão, um dia eu morava lá na rua São Pedro. Embaixo tinha uma frutaria e tinha umas máquinas de frango. E eu morava lá com a bispa no segundo andar. E eu disse: Deus, a bispa assim: amor, acabou tudo em casa, o que nós vamos comer? Eu disse: você conhece o prato chamado Deus Proverá? Eu disse: eu não sei, nós não temos, mas Deus vai prover. Eu só sei uma coisa: nós estamos trabalhando debaixo da nuvem. E quando a gente está debaixo da nuvem, Ele vai cuidar, mesmo que seja um período de deserto. O deserto não é para sempre. Amém, irmãos? A gente veio para o culto. Quando eu cheguei em casa, alguém tinha entrado dentro de casa. Eu disse: como entraram dentro da nossa casa? Está mexido aqui. E a gente foi abrir a porta. Quando eu cheguei na parte da sala, que a sala e a cozinha era a mesma coisa, quando a gente entrou assim, eu disse: que é isso? Muitas sacolas no chão. As sacolas iam vindo. Quando a gente abre a geladeira, tinha muita coisa na geladeira, porque alguém, eu acredito que o anjo do Senhor enviou alguém lá, abriu porque ninguém tinha chave, mas alguém entrou dentro da nossa casa e colocou a provisão que nós precisávamos naquele lugar. Porque Deus cuida dos detalhes. Deus sabe dos detalhes. Deus sabe dos detalhes que você acha que é coincidência. E às vezes não é nem que você não pode. Eu gosto é quando Deus faz umas coisas muito lindas. Esses dias a minha filha assim: ai pai, eu queria comprar, eu não sei se era um tênis, acho que era um tênis, né, que ela queria comprar, uma sandália, alguma coisa assim parecida.
E a gente até poderia comprar, mas fomos deixando para depois. E ela, sabe, não ia na loja, e fomos deixando. Daqui a pouco alguém veio e entregou exatamente aquilo que ela queria. Aí o Espírito Santo falava no meu coração: eu sou o Deus que cuido de você, mas eu também sou o Deus que cuido dos teus filhos, e eu cuido dos detalhes do teu coração. Deus cuida de detalhe, irmão, cuidar de roupa. Ele é o Deus que faz o maná, Ele é o Deus que faz o mar se abrir, mas Ele é o Deus que também cuida da roupa, do calçado, Ele cuida da blusa, Ele cuida de você. Fala para quem está do seu lado, diga: não se preocupa, Deus cuida dos detalhes. Até que para aquilo que para muita gente parece ser banal, mas para você não é. Ele está cuidando disso também. Aleluia, glória a Deus. Eu anotei aqui, ó: Deus não sustenta quem prefere segurança à obediência. Então é a nossa obediência que vai nos levar a esse lugar de favor, sabe? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas se eu passar por um momento difícil e estiver debaixo da nuvem, está tudo certo, nada vai faltar, porque deserto é só transitório para aquilo que Deus preparou para nós, para aquilo que vem permanente. Uma hora esse maná vai acabar, porque vai vir coisa pesada, vai vir milagres pesados, vai vir milagres grandes. Você vai ter que chamar gente para administrar aquilo que Deus vai colocar na tua mão, porque vai ser grande demais. Tem alguém que está crendo aqui, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Repita comigo: o lugar da provisão. Não, falando assim você não... Mais alto, diga: o lugar da provisão é no centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Que eu não posso ficar empolgado com as portas que Deus está abrindo para mim. Estou tão empolgado com o que Deus está fazendo, que agora já não dá mais para mim orar como eu orava, hein? Cuidado. Eu estou tão empolgado com as conexões que Deus está fazendo, que eu acho que é eu acho que eu comecei a ficar independente. Ei, cuidado. Aleluia. Sempre foi Deus na tua vida, não vai mudar agora. Sempre foi Ele, desde o começo foi Deus na tua vida. Por que vai mudar agora? Não deixe que as riquezas que vão chegar na sua mão mude o teu coração. Não deixe que os milagres que vão chegar na nossa mão, eu vou botar aqui no plural, aleluia, mude o nosso coração. Não deixe que a concretização da promessa mude quem você é. Estou chegando à reta final. O deserto pode ser direção e não punição. Você diz: por que Deus está me punindo? Tem alguém na internet que falou isso hoje. Por que Deus está me punindo? Esse deserto, essa luta, Deus não está te punindo. O deserto muitas vezes é a direção. Você lembra de Jesus? Mateus 4:1. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. Nem todo deserto é o diabo, porque o deserto que Jesus foi tentado foi próprio Espírito que levou. Por quê? Porque Deus usa o deserto para te ensinar a obediência. É escola, diga aí, escola. Irmão, não é ausência de Deus, é aula do céu para nós. Quem está entendendo, irmãos? Deus está me ensinando. Deus está te ensinando. O deserto não é o fim da promessa, é o início de uma grande transformação na nossa vida. Tudo que nós estamos passando, tudo que você passou, é Deus transformando você para ser exatamente quem Ele quer, para abraçar o que Ele preparou. Já está pronto. Lembra que o cordeiro já estava pronto? Fala para alguém que está do seu lado, diga assim: já está pronto. Olhe para mim, deixa eu falar algo ainda. Deus muda a estação, mas Ele não muda o compromisso dele com você. Nós vamos entrar numa nova estação, mas nessa nova estação, o compromisso que Ele tem ainda permanece. Eclesiastes 3:1. Você conhece o que está lá? Há um tempo determinado para todo propósito. Há um tempo determinado. A nuvem parava, a nuvem partia. Deus estava treinando para mudar junto com Ele. Quando Deus está mudando, eu também tenho que mudar. Eu preciso entender. E às vezes essa mudança não é geográfica, não. Não é sair da casa onde você está, não é pedir as contas do trabalho onde você está. Essa mudança, porque tem gente que muda a geografia, mas não muda o comportamento. Não adianta nada. Tem gente que diz assim: eu vou para outra igreja porque lá é melhor. Eu vou para outra empresa porque lá é melhor. Eu vou para outra cidade porque lá é melhor. Daí muda e piora tudo, sabe por quê? Porque o melhor lugar não é sobre o lugar, é sobre aonde
é onde está a presença, é onde está a glória, é onde está, quem está comigo, irmãos? É sobre uma mudança de postura, é sobre uma mudança, é voltar a obedecer, é voltar a depender do Espírito Santo, das direções dele para a nossa vida. Então eu preciso entender que quando Deus vai se movendo, eu preciso me mover, sabe por quê? Porque aquilo que foi bênção ontem pode se tornar uma prisão hoje, se eu não me mover segundo a nuvem. Faz sentido para vocês? Vocês estão aí, irmãos? Então eu preciso estar atento. Quem se apega à estação passada perde o mover de hoje. Tem gente que está preso no mover passado, que já passou. Deus está dizendo, eu tenho um mover agora. Tem coisas novas acontecendo nessa igreja agora, e eu preciso alinhar o meu coração. Eu preciso estar debaixo da nuvem do que Deus está fazendo agora. Alinhe o seu coração com a nuvem que Deus está trazendo para essa igreja. Porque tem gente que está fora da nuvem, por isso está sempre insatisfeito. Tem gente que está fora da nuvem, está com o coração desalinhado, as coisas não andam dando certo. Aí culpa a Deus, culpa a igreja, culpa o pastor. Tem gente que está desalinhado, está desobediente a princípios da palavra, o princípio da oração, o princípio da fidelidade, o princípio da entrega, o princípio da renúncia, o princípio da santidade. Quer que Deus faça, não tem como. Ele se move por princípios e propósitos. Então o segredo é continuar flexível. A nuvem se move, se mova com ela. Entenderam quem está comigo, irmãos? Agora, é muito interessante o que vai acontecer nos próximos dias. Fique atento. Quando a palavra vem, fique atento. Principalmente, não é porque eu não, irmão, poderia, mas quando é o seu pastor que libera uma palavra sobre, porque às vezes a gente se pega muito na palavra de quem está fora, e às vezes despreza a palavra do pastor. Vai poder, não é porque é eu, é porque é um princípio, sabe? Você entende isso? Deixa eu falar algo aqui. Deus sempre se antecipa também com a sua palavra naquilo que Ele vai fazer. E eu estou falando que Ele vai trazer um nível de provisão, de prosperidade, se você cumprir e ouvir a voz do Senhor. Agora entenda, direções estranhas vão trazer milagres surpreendentes. Direções estranhas vão trazer milagres surpreendentes. Abre a Bíblia, Êxodo 14, versículo 2, diz assim: dize aos filhos de Israel, para que volte ao acampamento diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Meu Deus. Diante deles acamparei junto ao mar. Irmão, tem coisa que não faz sentido. Os inimigos estão vindo atrás, querem matar a gente, e faz sentido eu levantar um acampamento na frente do mar, logo no lugar onde não tem saída. Lembra o que o pastor falou aqui? Às vezes Ele permite piorar só para o milagre ficar maior e para que todo mundo veja que é a glória de Deus. Porque tem coisa, se a gente resolver, a gente não vai dar glória para Deus. A gente vai dizer, então, você viu como eu fui bom? Você viu como eu fiz aquela ligação e resolvi? Aí Deus disse, é? Tem sido tudo você? Então tá bom, vou deixar você continuar, só você, para ver como é que seria. Agora, meu irmão, quando você traz Deus para a tua vida, eu não consigo educar os meus filhos se a nuvem não estiver comigo. Eu preciso da nuvem. Irmão, no mundo que a gente vive hoje, se não for Deus, dá ruim. Eu preciso confiar. Não é no meu ensino, claro que eu tenho que ensinar, é minha função, mas eu tenho que confiar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu preciso confiar no cuidado, eu preciso confiar que é Ele que protege, eu preciso confiar que Ele é o dono, que Ele supre, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, que Ele tem o controle da minha vida, do meu amanhã, e que se Ele disse está tudo certo, eu só vou obedecer, eu só vou me entregar, porque Ele conhece o meu futuro, Ele vai lá no meu futuro, Ele já foi lá, Ele já construiu, Ele constrói o futuro. Ele diz, pode vir, filho, pode vir que eu já preparei o caminho, porque lembra, a nuvem ia adiante dele, a presença de Deus está preparando caminhos para você. Por isso Ele pode dizer, tranquilo. Fala para quem está do seu lado, fica mais tranquilo. Diga, confia em Deus. Irmão, João capítulo 9, eu quero orar com vocês. João 9:6. Vocês lembram quando Jesus cura? Vai ser estranho, mas vai ter milagre. Me ajuda a pregar para alguém. Vai ser estranho, mas vai ter milagre. Quantos
Quantos ainda querem receber mesmo que seja estranho? Sabe por que vai ser estranho? Porque a gente também é estranho. Você também é estranho. Ei, o que Jesus faz? Cospe na areia, faz um lodo. É estranho, mas teve milagre. Vai ser estranho, mas vai ter milagre. Meu Deus, as direções de Deus às vezes parecem estranho. Como é que é parar na frente do mar? É uma direção estranha, mas fique tranquilo, quando estiver chegando, eu vou fazer um milagre tão lindo. Quando você não tiver mais força, quando você achar que acabou, quando você achar que terminou, eu vou abrir assim, eu vou abrir. Na realidade ele já começou a abrir. Porque a Bíblia fala que sopra um vento. Diga comigo, vai soprar um vento. A gente tem medo, né, quando sopram os ventos. Só que o vento que vai soprar já começou. Era um vento oriental. O vento oriental não abria o mar daqui para lá. O vento oriental abria o mar de lá para cá. Ei, Senhor, o que vai acontecer? Não, você acha que não está acontecendo, mas já está abrindo de lá para cá. Já está abrindo, já está acontecendo. Em breve vai chegar na tua frente. Vocês vão passar a pés secos. O meu nome será glorificado. Vai ter testemunho. Por quê? Porque você decidiu. Mesmo que a direção parecia ser ilógica, mesmo que a direção ia contra a minha vontade, mas você obedeceu. Então até o final você vai ver o milagre acontecer. Irmão, você não está entendendo? Se Deus te colocou contra o mar, é porque Ele vai abrir um caminho diferente no deserto para você. Você vai viver, oh meu Deus, deixa eu liberar essa palavra. Você vai abrir um caminho inédito para alguém. Eu sinto poder nessa palavra. Deus vai abrir um caminho inédito. Wesley, Deus vai abrir um caminho inédito. Ei, Deus vai abrir um caminho inédito para você. Tem provisão chegando. Vocês aqui de cima, vocês vão viver milagres, níveis de provisão. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês. Deus vai trazer um nível de provisão. Levanta a mão, levanta a mão. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar você que tem ministrado aqui teu coração. Entregue a tua vida no altar. Deus vai honrar a tua obediência. Deus vai honrar a tua permanência. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus vai te honrar. Eu sinto que Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Ei, confie. Confie, mesmo quando a direção parecer estranha. A obediência é que vai preparar o cenário para o sobrenatural. Vou repetir, a obediência vai preparar o cenário para o sobrenatural. Ele dá direção, mesmo que seja estranho. Obedeça, faça e te prepara para viver caminhos inéditos. Sabe por quê? Porque com a gente vai ser diferente. Sabe qual é o teu problema? É que está querendo que Deus faça igual o coach te ensinou. Você está querendo que faça na sua vida igual você aprendeu no cursinho que você fez. Com você vai ser diferente. Vai ser diferente. É um caminho novo. Eu estou abrindo um caminho novo. Eu preparei um caminho para aqueles que me obedecem. Diga: um caminho novo. Eu sinto Deus nessa palavra. Estou terminando. A maior provisão é a presença e não a terra prometida. A gente fala muito da terra prometida, amém? Se você não lembrar nada, mas lembrar dessa frase: a maior promessa, a maior bênção não é a terra prometida, é a presença. Melhor do que o que Deus vai nos dar é o que Ele já nos deu. Sabe o que nós temos que fazer? Desfrutar da presença mais do que a alegria da terra prometida. Por que quando a gente ganha uma casa, se eu dissesse para você assim, ó, eu quero abençoar você, quanto é que você precisa para resolver os teus problemas? A tua casa, o teu carro, a empresa, quanto? É tanto? Vou te dar aqui. Olha a alegria, ia ficar alegre, ia ficar feliz, claro, até eu também, aleluia. Hoje eu fui na concessionária,
sentar, sentir o cheiro, colocar a mão, entrar naquele ambiente. Pastor, você tem dinheiro, hein? Dinheiro ainda não, mas eu tenho a fé. Eu preciso mostrar para Deus com detalhes. Eu fui saber os detalhes daquilo que eu estou apresentando para Deus. Eu disse, eu ia olhar um 2020, 2019. Eu disse, naturalmente eu não tenho para 2019, não tenho para 2020. Então vamos ver o 2026. É o mesmo trabalho, crendo 2022, 20 e 2026. Quem está comigo aqui, irmãos? Sabe por que eu estou falando? Porque quando vem no nosso coração a terra prometida, essas coisas nos enchem de fé. A gente fica alegre, a gente fica animado para cultuar. Nosso culto se torna diferente pelo dinheiro que vai cair na conta, pelo Pix que vai chegar, pela empresa. Mas por que nós não ficamos assim? Por causa da presença. Por que o nosso coração não se enche de alegria? Por causa dele. Ele é maior do que a terra prometida. Ele é maior do que a herança. Fique de pé no seu lugar. A maior provisão é a presença. A maior provisão não é a terra prometida. Não adianta alcançar os maiores sonhos se Deus não está lá. Não adianta alcançar as maiores promessas se Ele não está lá. A terra prometida sem a presença seria só um lugar bonito e vazio. Eu não quero alcançar a terra prometida se Deus não estiver lá. Ei, quem busca a promessa esquece da presença, corre o risco de no final ficar sem as duas, hein? Eu quero a presença. Eu vou me organizar, eu vou me planejar na terra prometida. Deus vai nos dar, eu sei. Eu estou vendo, estou fazendo o que eu posso para os projetos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas os projetos não são maior do que a presença. Eu preciso entender que eu preciso ter tempo com a presença. Ei, tempo com a presença. Ei, não é tempo com o advogado, não é tempo com... Não, todas essas coisas é tempo. Só não tira o tempo da presença, não. Ah, irmão, porque quem tem a presença tem tudo. Tem instrução, tem direção, tem proteção, tem um cuidado, tem um favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria convidar você a correr para o altar. Todo mundo aqui no altar, se Deus falou de alguma forma, vem para o altar, vem para o altar dizer, eu quero a tua presença. A tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, bem para frente. Tua presença é. Venha se entregar no altar. Nem todo milagre vai ser barulhento, viu? Deus vai fazer alguns milagres silenciosos, em detalhes da sua vida. Lembra que eu falei, Deuteronômio 8:4, as tuas vestes não se envelheceram sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Às vezes o milagre é aquilo que continua firme, quando tudo ao redor falha, mas tem coisa que vai continuar firme. Vai acabar esse tempo, vai vir uma nova estação de Deus sobre a tua vida. A roupa não envelhece, o sapato que não se gasta revela o Deus que supre até quando a gente esquece de pedir. O Deus que supre. Ei, de repente você não pediu o ar para acordar hoje, mas Ele te deu sem você pedir. De repente eu fiquei sem água 2 dias lá em casa, mas já tomei banho, aleluia, fica tranquilo. 2 dias. Mas coisa terrível eu disse quando chegou a água, obrigado Jesus. Mas a gente só dá valor à água quando falta. A gente só dá valor à luz quando acaba. A gente só vê a importância do gás quando falta gás. A gente só vê a importância daquele dinheirinho que parece ser pouco, mas fica sem ele. Começa a agradecer, traga uma cultura de gratidão por aquilo que é provisão contínua na tua vida. Quando Deus vê, porque o milagre está caindo,
A sandália está crescendo, a roupa está crescendo. Isso nos ensina que Deus é o Deus do espetáculo, mas Deus também é o Deus da rotina fiel. Diga assim: o meu Deus é o Deus do sobrenatural, mas diga: o meu Deus é o Deus da rotina fiel. Aleluia, quem crê nisso? Deuteronômio 29:5. Durante 40 anos no deserto, eu os conduzi. O próprio Deus está dizendo: eu conduzi vocês. Irmão, a nossa vida está na mão dele, a tua empresa está na mão dele, o teu casamento está na mão dele, os nossos filhos estão nas mãos dele. Eu só preciso entregar. Deus não é apenas o Deus dos grandes livramentos, mas Deus também é o Deus das pequenas preservações. Eu preciso ver Deus dessa maneira. Eu termino dizendo: Israel, ele viu a glória de Deus, porque decidiu andar conforme a nuvem. O meu convite hoje é para que você saia daqui decidido a obedecer direção. Então você vai ver provisão, direção. Estar debaixo da nuvem é viver debaixo da glória de Deus. Aleluia. Muitos hoje ainda perdem milagres, porque se movem pela ansiedade. Muitos se movem por causa do medo. Muitos se movem por conveniência. Mas Deus está dizendo: se mova hoje. Mateus 6,33, você conhece: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem crê que Deus que acrescenta? Diga bem alto: eu creio no Deus que acrescenta. Escute, eu termino com a última frase. A fé verdadeira não espera as condições melhorarem. Vou repetir: a fé verdadeira não espera as condições melhorarem. Ela se move porque confia que Deus já preparou o caminho. Eu não espero as circunstâncias melhorar. Não, eu acredito que Deus já preparou o caminho, que Ele tem a minha próxima estação. Eu não preciso ver para me mover. Eu só preciso olhar, aleluia, para o autor e consumador da minha fé. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro. Ei, entenda. Você sabe o que significa esse texto? Porque nos montes eram colocados ídolos, idolatria. O povo colocava muitos ídolos sobre os montes. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem de lá. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Não é dos montes, é do céu. A minha provisão vem do Senhor. O milagre que você precisa vem dele. Se tem alguém que está comigo por um minuto, feche os seus olhos e comece a invocar a presença dele neste lugar. Quem segue a nuvem nunca se perde.